Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 12. Nós vamos estudar hoje Gênesis do capítulo 37 até o versículo 40, que tem por tema José vendido como escravo. O texto áureo vai dizer: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 28. A verdade prática diz: entre as promessas de Deus e sua concretização há um tempo de espera e geralmente uma longa e difícil estrada a ser percorrida. Moisés ele vai colocar um novo personagem na história, ele vai apresentar um novo personagem na história, e esse capítulo ele vai abrir a história épica de Jacó e de seus descendentes também. Só que o personagem principal dessa história não vai ser Jacó, mas vai ser José, o seu filho, que é mencionado inclusive 2 vezes mais do que o seu pai nos capítulos a seguir. Bem, José era um dos 12 filhos de Jacó, ele era o filho mais novo de Jacó, era o caçula, e ele tinha uma autoconfiança muito elevada, e essa autoconfiança em excesso que ele tinha se dava pelo fato de ele ser o filho mais novo, é claro, também pelo fato de ele ser o filho predileto de Jacó, e também ele sabia a vontade de Deus para ele, quando Deus havia revelado para ele através do sonho que ele teve. E ele tinha o dom de interpretar sonho, inclusive esse sonho que Deus deu a ele, esse primeiro sonho que interpretou foram seus irmãos, e o segundo sonho que Deus deu a ele, que interpretou foi seu pai. Então ele sabia dos desejos, da vontade de Deus para a vida dele. Então os seus 10 irmãos, eles achavam insuportável a ideia de eles estarem debaixo, digamos assim, do poder de José. Eles não suportavam essa ideia. Então, de tanto eles odiaram seu irmão José, eles conspiraram contra ele, eles tramaram contra ele, e eles acabaram por vender ele para mercadores estrangeiros, mercadores de escravos. E mais à frente, essa confiança que José tinha, moldada pela dor e somada ao conhecimento pessoal que ele teve de Deus, ela permitiu que ele sobrevivesse, que ele prosperasse num ambiente onde muitos teriam falhado. E também ele acrescentou sabedoria à sua confiança e ganhou o conhecimento de todos, primeiro a começar por Potifar, os prisioneiros, o rei, e depois de muito tempo, por fim, ele ganhou o coração dos seus 10 irmãos. E talvez você possa até achar assim, em uma ou até mais de uma das situações em que José enfrentou ali durante esse período da vida dele, como por exemplo, ele foi traído e abandonado pela família, ele foi exposto à tentação sexual e punido por fazer a coisa certa. José suportou um longo período de tempo encarcerado e foi esquecido por aqueles que ele ajudou. Veja se você não se encaixa em algum desses itens. De repente, algum de vocês pode até estar passando por alguma dessas situações, mas aprendamos com José. Olhemos para a história de José e vejamos como ele reagiu em cada uma dessas situações. Qual foi a reação dele? O que ele fez para que nós possamos tirar lições para a nossa vida. Veja que a sua atitude positiva transformou os contratempos em avanço na vida dele. Então, se a gente for observar e se a gente imitar as coisas positivas que José fez, a gente tem sim muito a aprender, porque se a gente for prestar atenção, José ele não passava muito tempo nutrindo pensamentos negativos de vitimismo, de pessimismo, como, por exemplo, eu não mereço estar aqui, porque eu estou aqui, fazendo essas indagações que só fazem nos colocar para baixo, que só fazem nos esquecer de Deus. Não, ele não ficava nutrindo esse tipo de pensamento, ou até pensando que ele não merecia estar ali. Por que eu estou aqui, eu não mereço estar aqui? Ou tentando descobrir os motivos que o levaram até ali. Não. Veja que a reação de José nessas situações era se perguntar: agora que estou aqui, o que eu devo fazer nesta situação? Ele sempre reagia de acordo com aquela situação, mas sempre positivamente, sempre servindo. Então, nós podemos sim aprender muito através da história de José. Então, os que conheceram José, eles logo perceberam que Deus estava com ele em qualquer lugar que fosse, em qualquer situação, qualquer coisa que ele fizesse, onde ele fosse, Deus estava ali com ele. Então, se você está passando por algum contratempo, o primeiro passo para uma atitude semelhante a de José é reconhecer que Deus está com você,
porque não há nada como a presença de Deus nas nossas vidas, para trazer luz onde de repente pode haver só trevas, onde pode haver só situações difíceis, onde pode haver só dor. Quando nós temos essa certeza que Deus está conosco, tudo muda, a presença dele muda tudo. E assim, se a gente for ver, José, ele emergiu de escravo a governador de todo o Egito. Na verdade, se a gente for puxar um pouquinho mais lá para trás, ele saiu de filho preferido, pastor de ovelhas, primogênito a escravo, de escravo a presidiário, de presidiário a governador de todo o Egito. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Então, através da vida de José, nós aprendemos que o sofrimento, ele não importa quão injusto ele possa parecer ser ou quão injusto ele de fato o seja. Ele desenvolve em cada pessoa um caráter forte e uma visão profunda de Deus, do próprio Deus, um conhecimento maior do próprio Deus. Então, certo é que nada se escapa do controle de Deus. Ele é soberano, ele tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Certo é que no final ele salva uma família e dessa família ele cria uma nação que através dessa nação vai abençoar todo o mundo. E por trás dessa história está o Deus da aliança, que sempre cumpre as suas promessas, que nunca falha. O tópico 1 vai dizer na casa do Pai, o subtópico 1 vai dizer um lar em conflitos, Gênesis capítulo 37, versículo 3, que diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Bem, depois da morte de Isaac, seu pai, Esaú e Jacó, que foram os personagens da lição anterior, eles se separam definitivamente agora. E Jacó ele vai habitar ali na terra das peregrinações do seu pai, em Canaã, e é em Canaã que vai se desenrolar toda essa história que foi marcada ali por ódio, foi marcada por traição, foi marcada por mentiras, foi marcada por tráfico humano, inclusive, por lágrimas, luto e muita dor. Mas aí no final Deus toma o controle de toda a situação e restaura toda essa história, porque ele estava desde o início no controle de tudo. No versículo 2, nós vemos José, assim como seu pai, ele também era pastor de ovelha, ele pastoreava ovelha junto com seus irmãos, os filhos de Zilpa e de Bila, que eram as esposas de seu pai, ali nos planaltos, nas montanhas de Hebrom, era onde ele pastoreava essas ovelhas. E é muito interessante nós notarmos que José viveu com Jacó até os seus 17 anos de idade. E Jacó, ele viveu com José os seus últimos 17 anos de vida ali no Egito. É bem interessante essa comparação. E no final do versículo 2, Moisés vai relatar que José, ele era delator dos seus irmãos. Sim, ele vinha e contava que ao seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Em outras versões da Bíblia vai dizer que José trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai, ou seja, seus irmãos Dan, Naftali, Gad e Asser, eles não eram bons exemplos para José, por isso que José trazia mais notícias dele a seu pai, porque eles não davam um bom exemplo, eles agiam de forma errada. E embora José não fosse do mesmo caráter dos irmãos dele, mesmo assim, a postura de apresentar os erros dos seus irmãos diante do seu pai Jacó, ou seja, de bisbilhotá-los, né, era devido à sua pouca idade também, que levava ele a essa atitude de imaturidade juvenil. Então era até compreensível essa imaturidade, apesar de ser uma postura errada, mas era compreensível devido à pouca idade de José, que tinha apenas 17 anos. Então essa postura de José, que não era nada elogiável, né, de passagem, foi mais uma razão para os seus irmãos o odiarem, para os seus irmãos repelirem ele, para os seus irmãos terem aversão a José. O autor da revista ele vai abordar o tema de conflito entre irmãos e de pais que assumem uma postura que nutrem ambientes familiares competitivos e divididos entre os seus filhos, ao passo que os pais possuem predileção por algum dos filhos, que seriam as predileções familiares. Isso criaria sérios problemas nas famílias. E José era o filho predileto do pai e era alvo do amor preferencial de Jacó. Então, predileção essa que transformou em favoritismo, já que José era o filho primogênito e favorito da esposa favorita de Jacó, além de ser o filho de sua velhice e ser diferente de seus irmãos em caráter e atitude. Mas é claro que Jacó
não agiu de forma correta ou amar mais o seu filho José do que os seus outros filhos? É óbvio que não, pois os pais, eles não devem de maneira nenhuma fazer isso. Ter predileção por um filho, isso não deve ser feito. Esse mesmo erro foi cometido por Isaac, seu pai, e isso passou de geração em geração, essa atitude vindo sendo repetida, sempre gerando tensões familiares, sempre dando a entender que aquilo não dava certo, que aquilo não estava certo, que teriam consequências. E se Moisés, inspirado por Deus, ele relata esse erro, essa imprudência de Jacó, é porque Deus quer que nós tiremos lições para as nossas vidas, lições preciosas para as nossas vidas, que nós tenhamos muito zelo por nossas famílias, para que nós não criemos um ambiente familiar dividido, um ambiente familiar onde haja predileção. Não, para que nós criemos um lar sadio, um lar saudável, um lar sarado. Porque o favoritismo, ele fere e afasta os nossos filhos de nós. E cria feridas, cria cicatrizes que vão permanecer por toda a vida com aquelas crianças que serão futuros adultos doentes, feridos por dentro, feridos na alma. Então, tomemos muito cuidado e fiquemos alerta e peçamos sabedoria do Senhor. O Senhor nos dá sabedoria do céu para que nós possamos criar os nossos filhos sarados em Cristo Jesus. O subtópico 2 vai dizer os sonhos de José, a referência a Gênesis capítulo 37, versículo 5, que diz: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, a gente vê a imprudência de Jacó, quanto a predileção pelo seu filho José, ela era tão evidente, ela era tão clara, que Jacó, ele não apenas amava mais a José, mas ele também não fazia questão nenhuma de esconder isso. Tanto é que ele resolveu presenteá-lo com uma túnica de mangas compridas. Isso ficou muito mais evidente, ele tornou público a sua predileção pelo seu filho José. Interessante frisar que nos dias de José todos possuíam uma túnica ou um manto. As túnicas, elas eram usadas para aquecer as pessoas, para carregar seus pertences durante uma viagem, para enrolar bebês, servia de assento ou até mesmo servia como seguro de empréstimo. A maioria das túnicas ia até os joelhos, possuía mangas curtas, a qual deixava os braços e as pernas livres para que os trabalhadores pudessem mover-se com facilidade, e normalmente era apenas de uma cor. Já em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza, porque ela possuía mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e colorida. A túnica era o símbolo do favoritismo de Jacó por José, o que só piorou a situação entre ele e seus irmãos. Trazendo para a nossa aplicação pessoal, o favoritismo em família ele pode até ser inevitável, porém os seus efeitos divisores eles precisam ser minimizados com sabedoria. Sabedoria é essa que nós devemos pedir do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os pais eles podem não conseguir mudar o sentimento que eles têm em favor daquele filho favorito. Porém, eles podem mudar as suas atitudes com os outros filhos, não demonstrando que ama mais aquele, não usando de favoritismo, não presenteando mais aquele, mas a atitude dele com os outros que não são os favoritos dele também podem mudar, ele também pode presentear eles como presenteia o favorito. Toda vez que quiser dar algo para o seu filho favorito, dê para todos os outros filhos também, assim vai ser minimizado esses efeitos que seriam negativos caso você não tivesse a sabedoria dos céus. José, ele era um sonhador e ele teve 2 sonhos simbólicos com a mesma estrutura e com a mesma mensagem. E o primeiro sonho José conta para sua família e ele conta que no campo o feixe dele, ele se levantava, se erguia e o feixe dos seus irmãos se inclinavam diante dele. E os seus irmãos foram os intérpretes desse sonho. Então os sonhos de José, na verdade, tornaram-se o pesadelo dos irmãos dele. E o fato de ele não guardar esse sonho só para si, de ele compartilhar com seus irmãos, agravava ainda mais a situação já difícil até então, agravava ainda mais essa situação com os seus irmãos, dos seus irmãos com eles, que passaram a odiar José ainda mais. Tanto que no versículo 8 ele vai dizer assim, e com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e da sua palavra. Só para a gente ter uma ideia de quão alarmante se tornou essa situação,
No versículo 4, nós vamos ver a que ponto alarmante chegou, que diz assim, ó, os seus irmãos tinham ódio dele e não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, eram grosseiro com ele quando falavam, já não conseguiam mais falar pacificamente, já era na base da grosseria. Só para nós vermos quão ponto chegou o ódio dos seus irmãos por José. E aqui nesse relato, Jacó, ele nos mostra, Jacó, ele exemplifica como nós não devemos agir com os nossos filhos. Então, nós devemos ficar atentos para nós não alimentarmos discórdia no meio da nossa família, com o favoritismo, assim como Jacó fez. Então, esse exemplo que sirva para nós evitarmos aplicar o favoritismo no meio dos nossos filhos, para que não haja discórdia, para que não haja divisão, para que não haja ódio entre os nossos filhos. E assim passamos para o subtópico 3, que vai dizer vendido por seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 18 diz, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Bem, a falta de experiência e a pouca idade de José ajudaram para que ele pensasse inocentemente que os seus irmãos compartilhariam da mesma admiração que ele estava tendo por aquele sonho que ele estava recebendo de Deus. Mas nós vemos que a virtude, ela desperta mais inveja do que gratidão, porque é mais fácil você sentir inveja de quem anda corretamente do que você seguir os seus passos. E foi isso que aconteceu. E os irmãos de José, ao invés de seguir o seu exemplo, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E ao invés de pedir o discernimento de Deus para entender o que estava acontecendo, não. Eles decidiram alimentar o ciúme deles ali naquele momento. E vale destacar que esse ciúme doentio atingiu todos os irmãos de José. Então fiquemos alerta, tomemos como lição para que nós não sintamos ciúmes daqueles que o Senhor está usando, daqueles que o Senhor está levantando para cumprir as suas promessas. Vamos ficar atentos e vigiar. Os irmãos de José já estavam bravos com a possibilidade de serem governados pelo irmão menor. Então José agora aumentou o fogo ainda mais com a sua atitude imatura. Ninguém aprecia um modo arrogante e orgulhoso. José aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Após anos de sofrimento, José aprendeu que os nossos talentos e conhecimento vêm de Deus. E por isso, e mais apropriado, é claro, agradecer-lhe do que alardear sobre nós mesmos. José, se a gente for ver mais tarde, já mais velho, dá os créditos a Deus. Lá em Gênesis capítulo 41, versículo 16. Então, tomemos isso por lição para nós. Bem, agora Moisés ele faz um decisivo relato, que é esse que nós lemos há pouco no versículo 18, que diz, de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então nós vemos que José, ele não teve uma boa recepção, ele que foi levar uma mensagem de paz, ele estava ainda ali como mensageiro de paz, uma mensagem do seu pai, mas os seus irmãos não o viram como mensageiro de paz, pelo contrário, eles o viram como uma ameaça que precisava ser eliminada. E esse ocorrido nos ensina que o ódio ele paga o bem com o mal, porque José foi como um mensageiro de paz, mas os seus irmãos não o viram assim. Os seus irmãos eles já maquinam contra ele. Aqui diz antes mesmo dele chegar, de longe, quando eles o olham, eles já estão maquinando o mal contra José e eles já estão tentando matá-lo. Então a gente vê que o ódio ele é algo que chega no coração e toma conta, e a partir dali as ações começam a ser ações negativas. E o ódio também ele faz alianças malignas para o mal. Conspiração é um acordo feito no subalterno, ou seja, no profundo da maldade, para atingir alguém com violência. Nesse sentido, os irmãos de José estão aliançados para o mal e não para o bem. José agora era odiado ao extremo pelos irmãos. Ódio, inveja e ciúmes rondavam os irmãos de José. E a distinção dada a José tornava nítida o despertar no coração dos seus irmãos uma inveja perigosa, um ódio velado e uma hostilidade que desembocou na clamorosa injustiça. Nós vemos que essa postura de Jacó custou-lhe muito sofrimento, porque ele ficou privado da companhia do seu filho durante 22 anos. A crueldade dos irmãos de José foi uma tempestade na alma deles, porque eles não conseguiram viver em paz com aquilo que eles haviam feito a José, uma vez que a consciência deles acusava-os, a consciência deles bradava intermitentemente, sem parar, todos os dias eles não tinham paz, acusando eles da violência contra o seu irmão e da mentira contra o seu pai. Ainda tinha mais isso. Pais, fiquemos atentos, pois fica evidente que Jacó ele não foi sensato em materializar o seu amor, a sua predileção, seu favoritismo por José,
através daquela túnica. Pois um pai, ele nunca deve amar mais um filho do que a outro, e muito menos provocar ciúmes entre os filhos. Pelo contrário, deve-se tecer, na verdade, amizade entre os filhos, não inimizade, não discórdia. E a gente vê que o sofrimento de Jacó e as injustiças sofridas por José, elas estão estreitamente conectadas com essa postura de Jacó, da postura do seu pai, pai das 12 tribos de Israel. O tópico 2 vai dizer escravo no Egito, o subtópico 1 vai dizer comprado por Potifar. Gênesis capítulo 39, versículo 1 vai dizer: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Bem, os irmãos, eles estavam preocupados agora de serem acusados da morte de José. Então Judá, ele propõe uma solução nada correta também, mas que pelo menos os livraria de cometer assassinato, que foi a solução que ele encontrou ali naquele momento, que foi sugerir que vendessem José. Às vezes escolhemos uma solução por ser a mais branda entre dois mares, mas esta não é a atitude certa a tomar. Então, quando alguém propuser uma solução que pareça funcionar, primeiro pergunte: isto é correto? Bem, os irmãos de José não o mataram, mas também eles não esperavam que ele sobrevivesse muito tempo ali como escravo. E eles negociaram a venda do seu irmão com cruéis mercadores de escravos. José, ele enfrentou uma jornada de 30 dias pelo deserto, provavelmente acorrentado pelos pés. E os irmãos pensavam que eles nunca mais o veriam, mas Deus tinha planos diferentes para José. Deus, que é soberano, tinha o controle, assim como tem o controle de tudo, e tinha o controle naquele momento na história, na vida de José. Interessante que, para encobrir essa ação maligna, os filhos de Jacó, eles enganam seu pai, fazendo pensar que José já estava morto. E é interessante a gente relembrar, que nós estudamos isso, que o próprio Jacó enganou seu pai. Lembram? Sim, agora acontece novamente. Agora mesmo, após ter sido abençoado por Deus, ele ainda precisa enfrentar as consequências do seu pecado. Deus pode até não ter punido Jacó imediatamente, mas as consequências do seu erro permaneceram com ele para o resto da vida. Bem, primeiro notemos que Jacó foi vendido por seus irmãos e agora Jacó está sendo comprado por Potifar, que era o capitão da guarda ali do faraó. Imagine o choque cultural enfrentado por José quando chegou ao Egito. Até então, José tinha vivido como nômade, viajando pelo interior com sua família e cuidando de ovelhas. De repente, foi introduzido na civilização mais avançada do mundo, com grandes pirâmides, belas casas, pessoas sofisticadas e uma nova língua. Enquanto José viu o melhor das habilidades e inteligência do Egito, ele também contemplou a sua cegueira espiritual. Eles adoravam os incontáveis deuses relacionados a cada aspecto da vida. A data da chegada de José ao Egito ela é discutível. Muitos estudiosos acreditam que esse acontecimento se deu no período dos reis Ixos, que eram estrangeiros procedentes da região de Canaã. Eles invadiram o Egito e controlaram o Egito por quase 150 anos. Se José chegou durante esse período, é fácil notar por que José foi tão rapidamente promovido à escala real, porque os próprios reis Ixos, como estrangeiros, eles não se importavam com o fato de que José também era um estrangeiro. O autor da revista nos leva à reflexão, dizendo que, de um modo incompreensível para a mente comum, Deus vai dirigindo a vida de José através das circunstâncias. Nós sabemos que há um Deus soberano que, mesmo que as decisões humanas sejam mascaradas pelo erro, pelo pecado, Deus nos conduz de tal forma que, no final, seu plano acontece sem que Deus seja o responsável pelos atos pecaminosos de suas criaturas. Aqui, mais uma vez, nós vemos Deus usando e revertendo decisões pecaminosas para a realização do seu plano eterno. E esse Deus continua a fazer a mesma coisa até o dia de hoje. E assim como foi dito na lição anterior, a lição permanece a mesma, que Deus executará os seus propósitos apesar da falibilidade dos recursos humanos, sem que com isso Deus se torne o autor do mal e sem que ele possa ser responsabilizado pela presença do erro no mundo. O autor da revista ele vai nos levar a viajar lá para Romanos 8:28, que nós vamos ler agora, que diz assim, a palavra de Deus: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós sabemos que Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. E isso não significa que tudo o que nos acontece seja bom. O mal, ele prevalece nesse mundo decadente, mas Deus, ele é capaz de transformar todas as circunstâncias que nos rodeiam a fim de que nos sejam benéficas a longo prazo. Deus opera em tudo, não somente para deixar-nos felizes, mas para cumprir o seu propósito.
O subtópico 2 vai dizer a casa de Potifar, Gênesis capítulo 39, versículo 2, que vai dizer: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Bem, aqui nós temos a prova de que Deus usa os que não são para abençoar o que são. Nós vimos José, em contraste aos seus irmãos, José era um jovem de extraordinária força moral. A gente nota que ele não se entregou à amargura, ele não se entregou ao vitimismo, ele não se entregou à autopiedade, ao desespero, e ele venceu as dificuldades com corajoso senso de responsabilidade e altíssimos valores morais. Vamos nos exemplar em José para aprendermos a ser como ele. Notemos que no começo do versículo, Moisés ele faz uma afirmação a respeito de José muito enfática quando ele diz: o Senhor era com José. Olha que informação importante, que notícia enfática que Moisés dá ali naquele momento a respeito de José. Ele afirma: o Senhor era com José. A comunhão íntima entre Deus e José é mais do que estar debaixo da proteção divina. É uma ligação que, da parte de José, é retribuído com fé e adoração. Ainda que a situação de José mudasse drasticamente, a relação de Deus com ele, a gente vê que permanece a mesma. Ou seja, o Senhor era com ele. Integridade é totalidade, é inteireza. A pessoa íntegra, ela não é dividida, ela não é fingida. Ele é inteiro, de uma vida cristã completa, e as coisas funcionam harmoniosamente juntas. As pessoas íntegras, elas não têm nada a esconder, elas não têm nada a temer, elas são como se fossem um livro aberto. Se nós formos observarmos a integridade conforme Jesus preleciona, ela abrange todo o interior da pessoa, ela abrange a mente, ela abrange o coração, ela abrange a vontade. A pessoa élatra tem também uma só vontade, buscando servir unicamente ao Senhor. José foi um exemplo para nós de homem íntegro em todos os momentos. Com isso, José honrou a Deus e Deus honrou a José. O testemunho desse jovem escravo na casa de Potifar e por onde mais ele passasse tornou-se notório. Analisemos como nós reagimos nos momentos difíceis, se estamos sendo íntegros, assim como José foi, e nos esforcemos para que as pessoas nos olhem e vejam a luz de Cristo através de nós. O tópico 3 vai dizer na prisão, o subtópico 1 vai dizer assediado, referência a Gênesis capítulo 39, versículo 9, que diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? No Antigo Egito, as mulheres usavam vestidos justos com alças que iam até os tornozelos, que praticamente não cobriam o seu corpo e deixavam os seus seios à mostra ou parcialmente à mostra. E a liberdade que a mulher desfrutava no Antigo Egito também lhe permitia que ela tivesse uma liberalidade maior na área sexual, se ela assim desejasse. José tinha 17 anos quando ele foi levado para o Egito, e ele era formoso, de porte e de boa aparência, além de ser um líder carismático, e tudo isso despertou a atenção da sua patroa. O escravo que foi comprado por dinheiro agora é cobiçado pela mulher do seu senhor, que objetivamente convida José para romper com todos os seus princípios que ele tinha e deitar-se com ela. Na verdade, a mulher ela exigiu que José mantivesse relações sexuais com ela. A tentação é um convite ao pecado, é uma oferta ao prazer efêmero, é uma proposta que apela aos desejos. Não é pecado ser tentado, mas ceder à tentação é abrir uma porta de entrada para uma grande tragédia. A tentação sexual é ainda hoje um terreno escorregadio, no qual muitos homens de Deus tropeçam e caem. José, porém, permaneceu inabalável, então Deus lhe deu escape e vitória. José poderia elencar várias razões para justificar sua queda moral com a mulher de Potifar, o seu patrão. Ele era um adolescente, ele era forte, bonito, ele estava longe da família, ele era escravo e ele foi tentado diariamente, ele foi agarrado. A esposa de Potifar não conseguiu seduzir José, que resistiu à tentação afirmando que isso seria um pecado contra Deus. O pecado sexual, ele não é somente entre dois adultos que consentem a um ato de desobediência contra Deus. José evitou ao máximo a mulher de Potifar, ele recusou suas divertidas e finalmente dela fugiu. Algumas vezes, apenas tentar evitar a tentação não é o suficiente. Precisamos fugir, especialmente quando as tentações parecem muito fortes, que é frequentemente o caso da tentação sexual. José ele preferiu estar na prisão com a consciência limpa a estar em liberdade na cama da patroa com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não a dignidade, resistindo ao pecado até o sangue. José manteve-se firme por entender a presença de Deus e a bênção de Deus em sua vida, e também por entender que o adultério é maldade contra o cônjuge traído e um grave pecado contra Deus.
Com relação às paixões carnais, o segredo da vitória, como foi dito, não é resistir, mas fugir. José fugiu e, mesmo indo para a prisão, escapou da maior de todas as prisões, que é a prisão da culpa e do pecado. O subtópico 2 diz, trabalhando, Gênesis capítulo 40, versículo 4, que diz: o comandante da guarda pôs-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Aqui Moisés ele vai descrever a reação de José quando ele esteve ali na prisão. O que ele fez? Nós vamos observar, ele serviu. Foi o que ele fez, ele serviu e serviu bem, fez o seu melhor. Então ele é um bom exemplo deixado para nós hoje em dia, que as pessoas elas têm dificuldade em servir hoje em dia. Ou então, quem eu vou servir? A pessoa acha que está servindo a pessoas, ela não entende muitas vezes que ela está servindo a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e por isso ela precisa fazer o seu melhor independente do seu serviço. Se eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, eu preciso fazer o meu melhor, não porque o meu superintendente está pedindo, não porque minha dirigente, mas porque eu tenho consciência de que eu sirvo o Deus verdadeiro e que eu preciso fazer o meu melhor. Lá em Colossenses 3:23 diz que tudo que for fizer, faça de todo o coração como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. E foi isso que José fez. José fez o seu melhor, independente de para quem ele estivesse fazendo, mas ele fez o seu melhor porque ele representava ali onde ele estava naquela prisão, ele era o representante de Deus. E é isso que nós somos na terra, nós somos representantes de Deus. Então, como tais, nós devemos sempre fazer o nosso melhor, não importando onde nós estejamos, não importando sobre que circunstâncias você está sendo humilhado, se você está sendo rebaixado naquele momento, mas você precisa fazer o seu melhor porque você é um representante de Deus. Então a gente vê que como prisioneiro escravo José, ele poderia ter perdido as esperanças naquela situação, que era uma situação bem difícil, uma situação para um jovem, ele se encontrava numa situação bem difícil, mas ele não perdeu as esperanças, porque ele sabia onde estava a sua fé, onde estava a sua confiança. Então a sua disposição e a sua atitude positiva logo foram percebidos pelo carcereiro Mó, que promoveu ele para administrador da prisão. Então, se você está enfrentando uma situação difícil na escola, se você está enfrentando uma situação difícil em casa, se você está enfrentando uma situação difícil no trabalho, uma situação que seja aparentemente desesperadora, o que você deve fazer? Siga o exemplo de José. Faça a mesma coisa que José fez, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Não existe tarefa, isso não é importante se eu vou fazer de qualquer jeito, não. Toda pequena tarefa, faça da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida de José. Ele verá os seus esforços, ele verá que você está fazendo o seu melhor e ele poderá reverter até as piores situações. O subtópico 13 vai dizer, esquecido, Gênesis capítulo 40, versículo 23, que diz: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. O mordomo e o padeiro eram as duas pessoas de maior confiança de Faraó. O padeiro, por sua vez, era o encarregado de fazer a comida de Faraó e o mordomo encarregado de provar aquela comida antes do Faraó comer para saber se ela não estava envenenada ou se ela não estava contaminada de alguma maneira. E esses homens de confiança, eles deveriam ter feito alguma coisa muito séria para eles irem parar ali naquela prisão. Talvez alguma conspiração contra Faraó ou algo que levantou grandes suspeitas sobre eles, que os levou até aquela prisão onde José era o administrador. Mais tarde, esses dois homens tiveram dois sonhos, um sonho cada um, no qual eles não conseguiam discernir o que aqueles sonhos significavam. Então, eles contaram aqueles sonhos para José. Interessante lembrar que aqueles sonhos eles revelaram acontecimentos verdadeiros, coisas que de fato iam acontecer. E a interpretação de sonhos, ela tinha um papel de destaque na cultura egípcia e mantinha elevada a posição social dos intérpretes desses sonhos. O fato de que José conseguiu revelar aquele sonho colocou Deus acima dos deuses da terra que faziam as revelações dos sonhos dos seus seguidores. Então, a veracidade da interpretação dos sonhos que José fez colocou e mostrou e confirmou a superioridade do Deus Todo-Poderoso. José fez a interpretação do sonho daqueles dois, tanto do mordomo quanto do padeiro, e a interpretação do sonho dos dois nós já sabemos, né? Mas certo é que o mordomo ele voltou a servir Faraó, e José, sabendo disso, ele pede para aquele mordomo, para que ele se lembre dele quando ele estiver na presença de Faraó, que ele apele para Faraó, para que ele fale de José, para que porventura possa conseguir a sua liberdade. E quando o mordomo de Faraó ele foi libertado da prisão, ele se esqueceu de José.
E passaram-se 2 anos até que José tivesse uma outra oportunidade de ser livre, de estar livre. A fé de José, no entanto, ela era muito grande e ele estava pronto para a próxima chance que lhe chegasse, não importando o tempo que passasse. Quando nós nos sentimos desprezados, quando nós nos sentimos esquecidos ou negligenciados, nós não devemos ficar surpresos com a ingratidão das pessoas. Confie em Deus como José fez. Mais oportunidades podem estar à sua espera se você confiar e entregar os seus caminhos ao Senhor. Deus, ele conhece o futuro, os seus planos para nós são bons e cheios de esperança. Uma vez que Deus sabe o que está por vir, fornece nosso programa de trabalho e permanece conosco à medida que cumprimos a sua missão. Podemos ter uma esperança ilimitada. Isso não significa que seremos poupados da dor, do sofrimento ou da dificuldade, mas que Deus nos ajudará a vencer as lutas até alcançarmos um fim glorioso. E ficamos por aqui nessa maravilhosa lição. Fique com Deus. Se você tiver dificuldades em lecionar esta aula, peça ajuda do doce Espírito Santo, que Ele está pronto, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Mas peça a Ele que Ele vai fazer isso por você. Não esqueça de seguir o canal, compartilhar o vídeo com seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook e com quem mais você acha que necessita assistir esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!